Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aqui com o nosso curso Direito Eleitoral completo para concursos, vídeo, em formato de vídeo. Essa é a nossa aula número 10. Nós estamos atualizando o curso. Na verdade, a aula 10 antes era a resolução 21.538 de 2003, perdão. Contudo, com a nova resolução do cadastro eleitoral, a resolução 23.659 de 2021, se faz necessário a gente atualizar o nosso curso. Essa é a aula 10, bloco 18, já tem muito material para vocês. Hoje, nós vamos tratar, nós falávamos no vídeo anterior sobre batimento, né? Quando há ali a presença de duplicidades, pluralidades de inscrições. Hoje eu quero falar sobre o processamento dessas inconformidades. Como que a Justiça Eleitoral, né, vai trabalhar quando ela se depara com essas inconformidades. Seja uma duplicidade, seja uma pluralidade, como que o eleitor deve se comportar. Então, tudo isso é assunto do nosso vídeo de hoje, tá bom? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, certo? Vamos então? Começando, pessoal, com o nosso primeiro slide, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as ações frente às inconformidades. Veja, lembra que nós falávamos sobre o batimento? Então, o batimento, só para você não esquecer, é aquele... deixa eu só abaixar um pouco a câmera aqui, pessoal. Aí. O batimento é aquele primeiro procedimento quando o cidadão vai se alistar ou deseja realizar uma transferência de título, né? Esse procedimento ele é feito para evitar duplicidades e pluralidades de inscrições no cadastro eleitoral. Uma vez realizado o batimento, como que o Tribunal Superior Eleitoral deve se comportar? Veja, o TSE vai expedir, uma vez realizado o batimento, uma relação de grupos de inscrições ou requerimentos de alistamentos eleitorais envolvidos em duplicidade, pluralidade ou incoincidência, emitida por ordem de número de grupo, contendo os dados necessários à individualização dos eleitores agrupados. Essa individualização ela é importante para que fique mais fácil de reconhecer esses eleitores, tá? Então, nós vamos ter expedido pelo TSE esta relação. Vamos também realizar, né, o Tribunal Superior Eleitoral vai expedir uma comunicação eletrônica que vai ser dirigida ao juiz, incumbida de apreciação do caso, noticiando a existência de inscrição envolvida em duplicidade, pluralidade ou incoincidência para devido processamento. Então, olha, só pensar nesse seguinte procedimento. Eu tenho a relação dos envolvidos nessa incoincidência, duplicidade e pluralidade. Essa relação encaminha-se para o juiz. O juiz é responsável por processar aquela duplicidade, aquela pluralidade ou incoincidência. Aí você já deve estar pensando, olha, se eu tenho a comunicação dirigida ao juiz, agora o juiz precisa comunicar quem? O eleitor envolvido nessa irregularidade. Por isso, nós vamos ter uma notificação dirigida ao eleitor, cuja inscrição estiver nessa situação de não liberada, para que no prazo de 20 dias, é importante você gravar esse prazo, a contar da data do batimento, requerer a sua regularização. Então, mais uma vez, eu tenho identificação da relação desses envolvidos, comunicação ao juiz, é uma comunicação eletrônica, e vamos ter uma notificação ao eleitor para ele regularizar. Ele vai ter 20 dias a contar da data do batimento para realizar essa regularização, certo? Pois bem, no prazo para sua manifestação, eu estou falando aqui do eleitor, né? O eleitor poderá, então veja que aqui é uma possibilidade, redigir uma petição simples. Essa petição será dirigida ao juiz, prestando esclarecimentos, juntando documentos e identificando o erro nos dados informados, para requerer, enfim, sua retificação. Então, é possível que o eleitor tenha, através dessa petição, esse documento,
informando, olha, o que foi manifestado como duplicidade, pluralidade, essa irregularidade, não convém, não faz sentido, por isso, através dessa manifestação simples que é direcionada ao juiz, certo? Bom, você deve estar se perguntando, para a elaboração dessa petição, professor, exige advogado? Não, não será exigida a representação por advogado. Pode o eleitor apresentar a petição em uma via manuscrita, a ser digitalizada e inserida no PJE pelo servidor da Justiça Eleitoral, ou se valer do sistema digital de peticionamento avulso no PJE, que é onde se processa, né, o processo judicial eletrônico. Então, não é necessário, não se exige representação por advogado. Essa petição ela pode ser inserida diretamente pelo servidor da Justiça Eleitoral. Ok? Bom, falando lá da comprovação das inscrições, se comprovado que as inscrições agrupadas no batimento pertencem a pessoas gêmeas ou homônimas, deve ser comandado um respectivo código ASI, que é de atualização da situação do eleitor, que reconheça essa situação, que aquilo se trata, naquelas inscrições, se tratam de pessoas gêmeas. Aí como que a Justiça Eleitoral conceitua esse cadastro de gêmeos, né? Importante nós sabermos também. Então, olha, gêmeas para o cadastro eleitoral são as pessoas comprovadamente distintas, que sejam irmãs e tenham filiação, data e local de nascimento idênticos. Por conta desses dados, sempre cai no batimento essas informações. E homônimas são pessoas comprovadamente distintas que, excetuadas as gêmeas, possuam dados iguais ou semelhantes, segundo critérios previamente definidos pelo TSE. Então, esses são os conceitos entre gêmeas, pessoas gêmeas e homônimas. Certo? Bom, identificada a situação em que a mesma pessoa possua duas ou mais inscrições eleitorais liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento de dados biográficos, o cancelamento, é claro que nós vamos ter que ter o cancelamento de uma das inscrições. Esse cancelamento, ele tem que recair em alguma inscrição. Qual inscrição? Que ordem que vai ser obedecida? Isso caiu já em muitas questões, inclusive na época da Resolução 21.538, esse dispositivo caiu muito e eu acredito que ainda será muito objeto de prova, né? Então vamos lá. Primeiro, na inscrição mais recente, aquela que foi feita agora, né? A mais antiga se mantém, né? A inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor. Bom, se não há essa situação, nós vamos para a inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor ou da eleitora. Esse é o segundo critério. Terceiro, na inscrição que não foi utilizada para exercício do voto pela última vez. E o último critério, na mais antiga. Então, esses são critérios que devem ser obedecidos na ordem que está aqui. Primeiro é na mais recente, por último, na mais antiga. Ok? Muita atenção a esse dispositivo, porque na época da Resolução 21.538 ele foi muito cobrado e eu acredito ainda que será objeto de questões em provas futuras. Certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. E não se esqueça de me seguir no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo acessar todas as aulas. É porque você ainda não é nosso aluno. É só adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Tchau, tchau.